Fala galera, o Flamengo venceu o Santos por 3-1 no Maracanã. O primeiro tempo foi muito ruim dos dois times. O Santos defendendo muito, tentando jogar nos contra-ataques. O Flamengo já em cima, com mais posse de bola, mas também não conseguindo fazer boas jogadas efetivas. As melhores jogadas, a primeira foi com a Arrascaeta que chutou em cima da zaga. O Carrascal teve mais dois chutes, mas foram para fora. O Santos também conseguiu até um volume bom de finalizações, mas nenhuma com perigo ao gol do Rossi. O primeiro tempo acabou 0-0. Já no segundo tempo começou já muito melhor. Primeiro contra-ataque que o Santos fez já foi o ataque mais perigoso do Santos. Lançamento para o Lautaro Dias, que passou pelo Léo Ortiz e chutou para fazer um golaço para o Santos, 1-0. Depois o Flamengo pressionou bastante. O Santos, depois do cruzamento do Varela, o Pedro fez de cabeça para empatar 1-1. Depois uma jogada na área, um lançamento para o Arrascaeta, que foi derrubado pênalti. O Jorginho chutou no cantinho para fazer 2-1 para o Flamengo. E nesse lance também, antes tinha entrado o Paquetá e o Bruno Henrique, que melhorou bastante o jogo. Então o Flamengo ficou com um ataque muito melhor. E depois de uma jogada, a bola sobrou, toque para o Paquetá, uma assistência para o Paquetá chutar no cantinho para fazer 3-1 para o Flamengo, dando números finais ao placar. O Santos tentou dar uma pressionada no final, mas não teve êxito. Então bora pro vídeo. O Leonardo Jardim tinha duas baixas para esse jogo. O Pulgar, que foi expulso, então estava suspenso. O Everton Cebolinha, que se machucou. Teve a volta do Bruno Henrique, que estava há muito tempo sem jogar no Flamengo, quase uma pubalgia, mas finalmente voltou. O Jardim teve uma opção de botar o Everton Araújo no lugar do Pulgar, que eu não gostei muito dessa opção. Para mim, teria que jogar para esse jogo no Maracanã ou o De La Cruz ou o Paquetá nessa posição. Eu acho que o jogo contra o Santos não precisava desse cara, esse volante mais marcador, que tem menos qualidade no passe. Por exemplo, um jogo fora, talvez um jogo lá em Cusco, se não tiver o Pulgar, poderia botar o Everton Araújo. Mas um jogo em casa contra o Santos, e o Flamengo vai precisar pressionar o jogo todo e ter uma boa qualidade de passe. Eu não gostei muito dessa opção, mas foi a escolha dele. Tiveram as voltas do Varela na lateral direita, do Léo Pereira e também do Arrascaeta. E a outra opção dele foi deixar o Paquetá no banco, e realmente fez um jogo muito abaixo contra o Bragantino. Mas eu gostaria de ter visto ele mais tempo como segundo volante. Quando ele entrou nessa posição nesse jogo, melhorou bastante o jogo. Então bora para a escalação. Rossi no gol, que hoje ele foi melhor no gol do que no outro jogo. Varela, que voltou muito bem. Realmente não tem como o Royal ser titular nesse time, porque o Varela é muito melhor que ele. E foi um dos melhores jogos, para mim foi o melhor em campo. Foi o Varela nesse jogo. Léo Ortiz, que tudo bem, foi um contra-ataque rápido, uma bola assim muito rápido, um contra-ataque nas costas, né, do Léo Ortiz. Sempre tem esse espaço nas costas da zaga do Flamengo desde o início do ano. Mas foi bem. Léo Pereira, que começou meio errando alguns passes, mas depois foi muito bem no jogo. O Ayrton Lucas, que a gente ainda não tem confiança, que está no lugar do Alexandre, mas realmente tem que ganhar mais confiança, ter mais minutagem para a gente gostar mais do futebol dele. O Everton Araújo, que por muitas vezes é o titular, o reserva do Pulgar, mas para um jogo desse em casa, eu não botaria ele. Seria um jogo fora de casa, que o Flamengo fosse mais atacado. Que eu acho que seria bom esse substituto do Pulgar, que é um cara de mais marcação, mas ele perde muito com a qualidade do passe. Jorginho, que joga muito, nosso craque, capitão sem faixa do Flamengo, que jogou muito bem, fez seu gol de pênalti, para variar, sempre fazendo seu gol de pênalti, não erra pênalti no Flamengo. Arrascaeta, nosso camisa 10. Carrascal, que poderia ter jogado um pouco melhor, mas foi bem. Samuel Lino, que estava errando tudo, já era para ter saído no segundo tempo. E o Pedro centralizado, que dessa vez marcou, fazendo o seu gol, nosso centroavante. No primeiro tempo foi um jogo muito abaixo do que eu esperava, tanto do Flamengo quanto do Santos. O Flamengo veio para pressionar o Santos,
ficar com mais posse de bola, tentar as jogadas mais perigosas. Já o Santos veio para se defender no primeiro tempo, para sair mais para o ataque no segundo tempo, mas tentou sair nos contra-ataques, mas para mim não teve tanto perigo assim no primeiro tempo. Começou com o Flamengo tendo as melhores oportunidades, os 15 minutos iniciais o Flamengo deu uma pressão inicial, teve uma bola do Arrascaeta que chutou em cima da zaga, aí depois o jogo começou a ter mais finalizações para o Santos, que conseguiu, mas nenhum com perigo, chutava sem nenhum perigo para o gol do Rossi. E teve uma boa jogada com o Carrascal, que apareceu, que estava bem livre, assim, com bastante espaço. O Arrascaeta passou, mas ele preferiu finalizar porque estava de frente para o gol. Mas finalizou mal realmente o passe para o Arrascaeta. Era a melhor opção, porque o Arrascaeta saiu na cara do gol, tendo mais chances de concluir, até porque não tinha ninguém na frente dele. Então ele ia ficar sozinho com o goleiro. Também teve outro lance que o Carrascal chutou, mas chutou bem longe, foi até pior do que a primeira finalização. E essas foram as jogadas mais perigosas do Flamengo. O Santos tentando encaixar contra-ataque. Teve uma jogada muito boa. Lembrando agora do nosso melhor jogador no campo hoje foi Varela, que tirou uma bola que seria finalizada com muito perigo para o Santos, provavelmente seria gol. Então ele salvou o Flamengo no primeiro tempo. E essa foi a melhor oportunidade do Santos no primeiro tempo, que acabou 0-0. No segundo tempo os times começaram bem melhor. O Santos tentando atacar mais, então depois de um grande lançamento, o Lautaro Dias estava ganhando a corrida do Léo Ortiz. O Léo Ortiz conseguiu alcançar. Depois o Lautaro deu um drible no Léo Ortiz, que saiu completamente da jogada. E o Lautaro chutou no cantinho para fazer 1-0 para o Santos. Um golaço do Santos. E o Flamengo mais uma vez tomando bola nas costas, que tem acontecido até o Sampaio Corrêa do Rio, fez gol no Flamengo dessa maneira. O Flamengo sai para o ataque e toma a bola nas costas. Aí tem que... Eu achei que o Najadinha corrigiu isso, mas começou a tomar gol igual, depois de 10 dias treinando. Mas tá bom, o Flamengo foi para cima depois desse gol. Depois de uma jogada, uma falta do Arrascaeta, o Léo Ortiz a bola passou por baixo das pernas dele, acho que até encostou nele. Depois bateu na zaga, o Brasão fez uma grande defesa, a bola voltou e o Léo Ortiz desviou para empatar o jogo em 1-1, mas só que estava impedido, foi pro VAR e o VAR disse que o gol estava impedido. E realmente eu acho que o Daronco deveria ter ido ter visto o vídeo, né? Deveria ser chamado para ver o vídeo, porque era uma lance de interpretação. Mas no final de algumas repetições dos replays, a bola realmente bateu no Léo Ortiz, mas ele participou da jogada, porque se não tivesse batido, a bola passou entre as pernas dele e estava na jogada. Então, para mim, o gol foi corretamente anulado, mas o Flamengo continuou atacando. Depois de o cruzamento do Varela, o Pedro fez de cabeça para empatar 1-1. Nessa jogada, o Pedro cabeceou junto com o Veríssimo, né, do Santos. Mas para mim, é gol do atacante, que o Pedro estava lá para conferir. Então, 1-1 o jogo. E logo depois desse gol do Pedro, entraram o Bruno Henrique no lugar do Samuel Lino, que já estava fazendo hora no jogo, ele deveria ter saído há muito tempo, até no segundo tempo já deveria ter começado com o Bruno Henrique. E saiu o Everton Araújo para a entrada do Paquetá, melhorando bastante a qualidade do passe. Com essas substituições, o Flamengo melhorou bastante e ficou em cima do Santos. Depois de uma jogada na área, cruzamento para o Arrascaeta ia dominar, ia ter a chance de fazer o gol. Foi puxado dentro da área, pênalti para o Flamengo. O Jorginho, com a sua jeito sempre de bater o pênalti, dando o seu pulinho, e chutou no cantinho para virar o jogo para o Flamengo 2-1. E o Flamengo não cansou depois desse gol. Depois o Paquetá lançou o Bruno Henrique em profundidade, que passou pelo marcador do Santos e chutou na trave. No rebote o Carrascal tentou chegar, mas errou. Então o Flamengo estava indo para cima do Santos, melhorou bastante com o Paquetá em campo. E o próprio Paquetá, depois de uma jogada, recebeu a bola de fora da área, deu um chutaço no cantinho para fazer 3-1 para o Flamengo.
E o Flamengo ainda continuou com algumas chances, mas o Santos começou a pressionar mais. E depois teve outra bola na trave, agora eu não estou lembrando quem chutou na trave, mas o Flamengo teve algumas oportunidades, então tiveram 2 bolas na trave e um gol anulado. E o Flamengo venceu por 3-1. O Santos deu aquela pressão no final, mas sem muito perigo para o gol do Rossi. Então o jogo terminou assim, 3-1 para o Flamengo. Amanhã às 7 da noite, às 19 horas, estarei no Meia Linha Rubro-Negra, no Conexão Fá Brasil, e vou ver se meu canal vai ter transmissão simultânea. Então fiquem atentos para não perder, porque quem está com saudade das lives pode aparecer. Deixem um comentário se vocês acharam do jogo. Quem foi o melhor jogador para vocês desse jogo? Para mim foi o Varela, que jogou muito. Ainda tinha esquecido de falar que ele ainda tirou uma bola no final do jogo que ia na direção do gol. Então realmente o Varela faz muita diferença no time do Flamengo. Se inscreva no canal, ative o sininho. Grande abraço.